Se você gosta de Bíblia, continua por aqui, porque hoje eu vou fazer o resumo de Êxodo para você. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gabi e no vídeo de hoje eu vou contar aqui para vocês o resumo de Êxodo aos meus olhos. Para quem me acompanha já sabe que eu tô fazendo a leitura da Bíblia no ano de 2026, quero ler a Bíblia toda em 2026 e tô compartilhando aqui com vocês o resumo dos livros que eu vou lendo e também no Instagram eu tô gravando a Bíblia, eu tô escrevendo a Bíblia, tem o projeto lá, como eu falei no vídeo anterior. Você que ainda não me segue lá no Instagram que você vai ficar sabendo de tudo. Tá tudo salvo nos destaques Bíblia 2026. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gostar desse resumo. E é isso, gente. Sem mais delongas, vamos começar. Pra quem viu o resumo de Gênesis, sabe que o povo de Israel teve que ir para o Egito na época que teve muita escassez. Teve aqueles 7 anos de muita fartura e depois tiveram uns 7 anos de muita escassez. E a família de José toda foi para o Egito, porque lá na terra deles não tinha mais o que comer, não tinha mais como plantar. E eles foram para o Egito para morar com José. E naquela época, Faraó era amigo, né, de José. E Faraó aceitou a família deles lá e ficaram todo mundo meio de boa. E Êxodo começa meio que nesse contexto. Depois disso, passaram-se muito tempo e o povo todo que tinha ido para morar com José no Egito, todo mundo já tinha morrido, já era outra geração, seguindo a linhagem da família de Abraão. E o povo de Israel cresceu demais. E nessa época, obviamente, também já era outro rei no Egito. Era um rei que não tinha conhecido José, que não tinha conhecido a história de José e da família dele. Era um rei que não era como o rei da época de José, um rei bonzinho, vamos dizer assim. Era um rei mais carrancudo, um rei que pegava pesado mesmo com os imigrantes, que no caso era o povo de Israel. E ele tava escravizando o povo de Israel. E ele começou a perceber que o povo de Israel estava crescendo muito. As mulheres israelitas tinham muitos filhos, elas eram muito férteis. E eles estavam crescendo exponencialmente, muito mais que o povo egípcio. Então o rei teve a brilhante ideia de começar a eliminar os homens do povo de Israel. Então ele falou assim, ele deu a ordem para as parteiras que a partir de então todo menino que nascesse seria morto, que era para as parteiras matarem os meninos que nascessem. As meninas poderiam continuar vivas, mas os meninos era para morrer. Só que é claro que as parteiras eram tementes a Deus, as parteiras também eram israelitas e elas não seguiram essa ordem do faraó. Quando elas foram questionadas do porquê que elas não estavam matando os meninos, elas falaram que as mulheres eram muito rápidas em dar à luz. Então, quando elas chegavam lá para ajudar na hora do parto, a criança já tinha nascido, então não tinha mais o que fazer. Essa foi a desculpa que elas deram para Faraó para que não matasse as crianças, né? No meio dessa turbulência de matar os meninos, Joquebede aparece grávida de um menino e ela consegue esconder esse menino por 3 meses com ela. Só que teve um tempo que ela não conseguia mais esconder a criança e ela decidiu que para a criança não morrer, para os soldados de Faraó não virem e matar a criança, ela ia jogar a criança no rio e o Senhor ia dar conta, o Senhor ia cuidar. E foi o que ela fez. Ela pegou o menino, colocou no rio e o rio levou esse menino até a filha de Faraó. A filha de Faraó, na hora que viu aquela criança, ficou apaixonada e disse que aquela criança seria dela, que ela cuidaria daquela criança como filho. Inclusive, foi ela que deu o nome para aquela criança e nós já sabemos que essa criança é Moisés. Então, a filha do Faraó pegou Moisés, criou ele. E é engraçado que nesse tempo que Moisés ficou no rio até chegar a filha de Faraó, a irmã dele ficou de olho para ver onde que ele ia parar, se ia correr tudo bem, né? Se não ia acontecer nenhum desastre com a criança. E ela seguiu aquele cesto até onde ele parou lá na filha de Faraó.
Chegando lá, ela foi correndo até a filha de Faraó e falou: olha, você não precisa de uma ama para cuidar do seu filho, do menino. Se você quiser, eu conheço uma pessoa. A mulher falou: sim, eu quero, pode me trazer. Ela foi lá, pegou a própria mãe do Moisés e levou para cuidar dele. Então, Deus foi tão bom que Moisés pôde crescer com a mãe dele, perto dele, cuidando dele, amamentando, e enfim. Mas ele cresceu como sendo filho da filha de Faraó. Ele cresceu lá nesse contexto do castelo e enfim, tudo isso. Por isso, Moisés sabia que ele era um israelita. E teve um dia que Moisés viu um egípcio maltratando um israelita. E ele ficou furioso com aquilo. E ele foi lá e matou o cara. Ele matou o egípcio, achou que ninguém estava vendo, deu um jeito de dar um fim lá no egípcio e ficou de boa, ficou por aí, né? Só que teve um dia que tinham 2 israelitas brigando. E Moisés foi lá tentar chamar a atenção dele porque que eles estavam brigando. Aí os caras, como quem não querem nada, falou assim: quem você tá achando que você é? Você vai fazer com a gente o mesmo que você fez com aquele egípcio? Ou seja, Moisés achou que ninguém tinha visto ele matar o egípcio, mas aqueles 2 israelitas, os benditos lá que estavam brigando, tinham visto e estavam agora ameaçando Moisés. Então Moisés ficou com medo e decidiu fugir, porque Faraó descobriu que ele tinha matado um egípcio e queria agora matar Moisés. Aí Moisés pegou as coisas dele e fugiu para a terra de Midian. Na terra de Midian, Moisés conheceu Jetro e as suas filhas. Inclusive, Moisés se casou com uma das filhas de Jetro, que foi a Zípora. Ele se casou com ela, teve filhos e ficou lá na terra de Midian por muito tempo, trabalhando com o sogro, cuidando das coisas do sogro, do rebanho do sogro, e enfim. Até o dia em que, nesse meio tempo, o povo de Israel continuava lá sofrendo nas mãos de Faraó, continuava sendo escravizados. E eles se lembraram que eles tinham um Deus, o Deus dos pais deles. Então eles começaram a clamar a Deus. E Deus viu aquele povo, se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, teve misericórdia daquele povo e decidiu que iria libertá-los do Egito. E decidiu também que ele usaria Moisés para fazer isso. Aí o Senhor foi atrás de Moisés para que ele fosse o libertador do povo do Egito, da escravidão que eles estavam sofrendo lá. E a primeira vez que Deus apresenta a Moisés, ele aparece em forma de uma sarça ardente. Ou seja, era uma árvore que estava pegando fogo, mas ela pegava fogo, só que ela não era queimada. Ela pegava fogo e ao mesmo tempo não era consumida pelo fogo. Então Moisés entendeu que ali o Senhor estava ali, que era a presença de Deus que estava ali, e ele se pôs a ouvir o que o Senhor tinha a falar. E o Senhor então começou a falar com Moisés, disse que queria usá-lo para libertar o povo do Egito, e Moisés falou assim: não, Deus, eu não posso, imagina, a Faraó tá querendo me matar, tá? Acho que eu vou voltar para lá, não tem como não, já tenho família, mulher, filhos, não tem como voltar pro Egito. Aí o Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, não se preocupe com isso, porque o rei que estava querendo te matar já não está mais, ele já morreu, já é outro rei que nem te conhece e então não se preocupe com isso, porque você não vai morrer nas mãos dos egípcios. Aí Moisés deu outra desculpa para Deus, falou assim: olha, Deus, não tem como fazer isso, eu não sei falar direito, eu tenho vergonha, não consigo me expressar, não tem como fazer isso não. O Senhor falou: não, Moisés, é você que eu quero usar. Claro, gente, nas minhas palavras, né? É você, Moisés, que eu quero usar. Você vai fazer e eu vou estar com você e ponto. Moisés continuava insistindo, falando: não, Senhor, usa outra pessoa, pelo amor de Deus. Eu não vou dar conta, não. Aí Deus já tava começando a se estressar com Moisés. Falou: tá bom, Moisés, então pega lá seu irmão Arão. Ele fala bem, ele é bem apessoado. Ele vai te ajudar nessa jornada de libertar o povo de Israel do Egito. Ele vai falar por você. Tudo que eu te falar, você passa para ele, que ele vai passar para frente. Só que mesmo assim, quem eu quero usar para libertar o povo do Egito é você, ponto final. Aí tudo bem, depois disso Moisés aceitou. Então ele e o seu irmão começaram nessa jornada
para libertar o povo do Egito. Eles foram lá fazer uma visita para Faraó, falaram: ó, Faraó, libera nosso povo para a gente poder adorar a Deus, fazer o culto ao nosso Deus, nós precisamos adorar, enfim. O Faraó falou: não vou liberar vocês, vocês não vão adorar o Deus de vocês, e pronto. Foram embora, voltaram outra vez na presença de Faraó. Faraó, por favor, libera nosso povo para que a gente possa adorar o nosso Deus, fazer culto ao nosso Deus. Faraó: não vou liberar. Não, Faraó, por favor, libera, a gente precisa adorar nosso Deus, a gente precisa louvar. Tá bom, o Faraó: tá bom, eu vou liberar, mas só os homens. As mulheres e as crianças vão ficar. Moisés e Arão: não, Faraó, mas tem que ser todo mundo, tem que ser os homens, as mulheres, as crianças, os gados. A gente precisa de tudo para adorar o Senhor por completo. A gente precisa adorar o Senhor por completo. A gente precisa entregar os nossos sacrifícios ao nosso Deus. Então a gente precisa que todos vão. Não vão. Foram mais uma vez na presença de Faraó. E Faraó continuava insistindo que não ia deixar o povo sair para adorar a Deus. Até o momento em que Deus começou então a mandar as famosas pragas para o Egito. Como a gente sabe, foram 10 pragas enviadas para o Egito. Dentre elas, primeira praga: as águas se transformaram em sangue. Segunda, as rãs vieram por toda a terra do Egito. Terceira praga foi a praga dos piolhos. Quarta praga foi a praga das moscas, onde todo o Egito ficou cheio de mosca. Quinta praga foi a praga dos rebanhos que foram atingidos pela peste, ou seja, os rebanhos de Israel todos estavam morrendo. A sexta praga foi a praga das úlceras que atingiram os egípcios. A sétima praga foi a praga da chuva de pedra que destruiu tudo. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos. A nona praga foi a praga das trevas que cobriram toda a terra e a terra ficou toda escura. E a 10ª e pior praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Então, todos os primogênitos morreram, tanto de seres humanos quanto de animais, inclusive na família de Faraó. E depois dessa praga, da 10ª praga, que foi a pior assim para todo mundo, inclusive para o Faraó, para o rei lá, Faraó decidiu que o povo não só sairia para adorar a Deus, como eles sairiam de vez da terra do Egito e nunca mais voltariam para lá. Aí ele chegou em Moisés e falou: olha, Moisés, pega seu povo, pega suas coisas, sai daqui, nunca mais volta para minha terra, pelo amor do seu Deus, nunca mais volta para cá, vai adorar seu Deus, fazer seu culto que você quiser, mas nunca mais volta aqui para minha terra. Então, foi o que eles fizeram. Eles pegaram tudo que eles tinham, família, os animais, ouro, prata e tudo que eles tinham e saíram em partida para finalmente adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor e viver a liberdade, né? A liberdade tão esperada que eles já estavam vivendo há tanto tempo naquela escravidão. Eles então poderiam viver essa liberdade que o Senhor estava concedendo para eles. Só que nesse meio tempo, no tempo que eles já estavam a caminho do deserto, deu um clique assim na mente de Faraó, que Faraó falou: o que foi que eu fiz? Eu mandei todo mundo embora, cadê os meus escravos agora? Não, esse povo não vai embora. Vamos atrás deles, trazer eles de volta, a gente mata alguns e outros a gente traz para ser mais escravos do que já eram. Então, foi o que Faraó decidiu fazer. Ele pegou os seus soldados lá do exército dele e foram todos atrás do povo de Israel. Aí começa uma guerra, porque os israelitas, eles guerrearam com alguns soldados do Egito e ao mesmo tempo eles continuavam correndo para fugir deles, e o Senhor o tempo todo estava com eles. E foi nesse momento em que aconteceu aquele ato surpreendente, sobrenatural, de que foi a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel estava andando pelo deserto na direção do mar, e o Senhor deu instruções a Moisés do que ele deveria fazer, do que o povo deveria fazer, e ele garantiu que o povo passaria pelo mar, passaria, na verdade, em terra seca, e que ele faria. E eles acreditaram e foram em frente, e foi o que aconteceu. O Senhor abriu o mar para que o povo de Israel passasse. E nesse tempo, os soldados de Faraó continuavam indo atrás deles.
E eles também foram passar pelo mar para pegar o povo, né? Aí eles foram passar pelo mar. O povo de Israel estava acabando de passar. O povo do Egito entrou. Terminado o último israelita a passar do mar, o Senhor fecha o mar novamente. E os egípcios que estavam lá, todos morreram debaixo do mar. Então, depois disso, Israel ficou de um lado, os egípcios ficaram do outro. E Israel seguiu em frente na sua jornada pelo deserto, na sua jornada da liberdade, junto com o Senhor. O Senhor estava lá como uma nuvem para cobrir do sol, e estava à noite como uma coluna de fogo para que eles pudessem se aquecer, porque o deserto todo mundo sabe que à noite é muito frio. E o Senhor acompanhava eles dessa forma. Só que o povo de Israel também era um povo muito reclamão. Andando algum tempo já no deserto, eles começaram a reclamar para Moisés. Falaram: olha, por que você nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto, sem água, sem comida e sem nada? Era muito melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito sendo escravo. Pelo menos a gente conseguia comer, a gente tinha a nossa casa. Não valeu a pena não, Moisés. O que você está fazendo com a gente? E Moisés sempre intercedia pelo povo para o Senhor. Aí, sempre que o povo vinha reclamar, Moisés ia lá e falava: olha, Deus, tá acontecendo isso e isso. Dá um jeito, que dá pra fazer, né? O Senhor ia lá e resolvia. O povo reclamava que não tinha água, o Senhor ia lá e tirava água da rocha. O povo reclamava que não tinha pão, o Senhor fazia chover pão do céu. O povo reclamava que não tinha carne, o Senhor fazia chover carne do céu. E assim o Senhor ia sustentando eles a cada dia. Só que o povo, mesmo assim, não parava de reclamar, eles sempre reclamavam. Enfim, Moisés, muito calmo que era, né, continuava caminhando com o povo, seguindo e fazendo o que o Senhor instruía ele a fazer. E teve um dia que Moisés precisou subir ao monte para ficar um tempo lá com o Senhor, conversar com ele, receber as instruções para passar para o povo. Só que não foi 1 ou 2 dias, Moisés ficou 40 dias lá em cima. E o povo lá embaixo começou a falar: olha, cadê Moisés? Eu acho que ele deve ter morrido. Arão, faz alguma coisa. Arão, a gente não pode ficar sem um Deus para adorar. Dá seu jeito aí, a gente precisa adorar algum Deus. A gente não tem mais um Deus aqui. Moisés deve ter morrido, porque nunca mais volta. Dá seu jeito. Aí, gente, Arão teve a brilhante ideia de fazer um bezerro de ouro. Eu não sei o que se passou pela cabeça de Arão, que ele resolveu fazer esse bezerro de ouro. Aí ele falou pro povo: tá bom, vocês querem um Deus? Então tragam tudo que vocês têm de ouro aí, as argolas, os anéis, os brincos, tudo que vocês têm de ouro, pra eu fazer um Deus aqui pra vocês. Aí o povo levou tudo que eles tinham de ouro pra Arão, e Arão, muito inteligente, criou um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar aquele bezerro. Quando Deus viu aquilo, Deus ficou assim, muito irado com aquele povo e falou para Moisés: Moisés, eu vou exterminar esse povo, porque eles estão lá adorando um bezerro de ouro. Onde já se viu isso? Eles estão lá adorando um bezerro de ouro. Não dá não, vou acabar com todo mundo. Moisés, intercessor que era, falou: não, Deus, por favor, tenha misericórdia do seu povo. Foi o povo que o Senhor tirou do Egito, o povo que o Senhor resolveu salvar e chamar de seu. Não faça isso, não acabe com o povo. Aí Deus falou: tá, Moisés, tudo bem, desce lá então, passa as instruções, enfim, eu não vou acabar com o povo não. Moisés desceu do monte, chegou lá no acampamento deles e se deparou com aquela cena das pessoas adorando aquele bezerro. Moisés ficou tão irado, mas tão irado, que o que ele tinha pedido para Deus não fazer, ele mesmo fez. Achei tão engraçado isso, gente. Porque Moisés chegou lá, ficou possesso da vida vendo aquele povo adorar aquele bezerro e deu ordem pra matar quem tava adorando aquele bezerro. Então, Deus tinha falado que ia fazer, Moisés falou: não, Deus, por favor, não faz não. Chegou lá, ele mesmo fez. Então, as pessoas que estavam lá adorando aquele bezerro morreram. Moisés mandou matar. E o bezerro foi destruído, tudo, depois e... enfim, vida normal que segue. Ah, detalhe que eu preciso contar. O Senhor, naquele tempo que Moisés estava lá em cima, o Senhor tinha dado 2 tábuas para ele.
escritas pelo próprio Deus, 2 tábuas escritas com os 10 mandamentos, escrita as leis que eles precisavam seguir. O Senhor tinha escrito lá tudo bonitinho, com a própria mão. Moisés chegou lá embaixo, ficou tão estressado que ele quebrou as tábuas. Eu fico imaginando Deus vendo Moisés quebrar as tábuas. Deus, cara, Deus é muito paciente mesmo, né? Enfim, Moisés quebrou as tábuas que Deus tinha escrito. Eu achei um absurdo, mas enfim. Aí, depois desse reboliço todo, o Moisés foi lá, pediu perdão a Deus e voltou à vida normal, né? Ele teve que subir de novo ao monte, ficar um tempo lá de novo, para que o Senhor entregasse de novo as tábuas, entregasse de novo os mandamentos e as leis que o povo precisava seguir. Foi isso que ele fez. Moisés voltou, depois de um tempo ele voltou para o povo de novo, para entregar o que o Senhor tinha dito, né? Entregar os mandamentos e as leis que eles precisavam seguir. E daí em diante começa a parte das leis mesmo em si, de Êxodo. Começa as partes dos sacrifícios, de como eles devem fazer cada coisa. E Êxodo termina por aí. E já um spoiler para entrar em Levítico, que será o próximo resumo. Então é isso, minha gente. Foi isso que aconteceu em Êxodo. Terminamos com a parte das leis e a parte de como os sacerdotes deveriam ser, o que eles deviam fazer e todo o povo, enfim. Esse foi o meu resumo de Êxodo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui nos comentários se por acaso eu esqueci de alguma coisa, se eu pulei alguma coisa na linha do tempo, se eu esqueci de uma coisa importante, já deixa aqui pra mim, pra eu poder saber. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra eu poder saber. E se você acompanhou o resumo de Gênesis, também deixa aqui pra gente poder conversar, pra eu poder saber. Se você não acompanhou, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar também nos cards pra você ver depois o resumo de Gênesis. E é isso, espero que eu tenha abençoado a vida de vocês de alguma maneira. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!